Está no ar o Click Time da Rádio Futebol Clube. Destacando para você o encerramento dos jogos da primeira fase da Copa do Mundo 2018. Tudo definido e você confere a partir de agora. Grande abraço a você que é apaixonado por esportes. Terminou hoje a primeira fase da Copa do Mundo. Uma fase com jogos emocionantes, algumas partidas com muitos gols e apenas 0-0. O melhor time de todos, se somarmos as campanhas, com saldo de gols e tudo, foi a Bélgica. 3 jogos, 3 vitórias e um saldo de 7 gols. O Uruguai também tem 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, um saldo de 5. E a Croácia, em 3 jogos, 3 vitórias, tem um saldo de 6. Então, pela ordem, Bélgica, Croácia e Uruguai foram as 3 melhores equipes da primeira fase. O time que passou em primeiro lugar com a menor pontuação foi a Espanha, com 5 pontos ganhos num grupo junto com Portugal, que também somou 5 pontos, mas a Espanha levou vantagem nos critérios de desempate, já que o time espanhol marcou 6 gols, tomou 5, Portugal marcou 5, tomou 4, o saldo é o mesmo, 1 gol para cada um, só que a Espanha fez 1 gol a mais. O artilheiro da competição até aqui, de forma isolada, é o inglês Harry Kane, que marcou 5 vezes. Em segundo lugar, temos o Lukaku, da Bélgica, e Cristiano Ronaldo, com 4 gols. O líder em assistências é o Tielemans, jogador também da seleção da Bélgica, com 2 assistências. A média de gols por jogo dessa primeira fase foi de 2,54. As partidas que determinaram o encerramento da fase de grupos foram as seguintes. Hoje, às 11 da manhã, no horário brasileiro, o Japão perdeu para a Polônia por 1-0 em Volgogrado. No mesmo horário, jogavam Senegal e Colômbia, em Samara. A Colômbia ganhou por 1-0 o gol do Mina. Com este resultado, a Colômbia, que havia perdido na primeira rodada, terminou esta fase em primeiro. E o Japão foi beneficiado pela derrota do Senegal e ficou em segundo lugar. O time senegalês precisava de pelo menos um empate para avançar, mas acabou perdendo. A Polônia terminou a Copa do Mundo se despedindo com uma vitória, ela que já estava eliminada. Um pouco mais tarde, nos jogos das 3 da tarde, nós tivemos esses 2 jogos entre Japão e Polônia, Senegal e Colômbia, foram pelo grupo H. E um pouco mais tarde, os jogos do grupo G. Panamá e Tunísia se despediram da Copa do Mundo, o jogo foi em Saransk, o Panamá fez 1-0, a Tunísia virou. E aí a Inglaterra jogou contra a Bélgica em Kaliningrado. Esse jogo valia o primeiro lugar do grupo, mas quem ficasse em primeiro lugar cruzaria o caminho do Brasil, né, nas quartas de final. Então, um primeiro tempo meio enrolado, a Bélgica havia tomado mais cartões amarelos do que a seleção da Inglaterra, porque os dois estavam empatados em todos os critérios. Então, quando terminou o primeiro tempo 0-0, a Inglaterra era a primeira colocada, a Bélgica era a segunda. Só que aí a torcida começou a vaiar, achando que era um jogo de compadre, aquela coisa toda. A Inglaterra entrou com um time praticamente reserva, a Bélgica poupou a maioria dos seus titulares, mas aí no segundo tempo o time belga acabou fazendo um gol. E esse gol determinou a primeira colocação do grupo. Então a Bélgica venceu por 1-0 e terminou em primeiro lugar. A fase de oitavas ficou assim. Uruguai e Portugal vão se enfrentar sábado, 3 da tarde, em Sochi. Um pouco mais cedo, às 11 da manhã, no jogo que vai abrir a fase de oitavas e final, a França enfrenta a Argentina em Kazan. Então, 2 clássicos do futebol mundial já no sábado. França e Argentina às 11 da manhã, Uruguai e Portugal às 3 da tarde. No domingo, 11 da manhã, Espanha e Rússia no Luzhniki Stadium em Moscou. E às 3 da tarde, Croácia e Dinamarca em Nizhny Novgorod. Segunda-feira, 11 da manhã, Brasil em campo. Brasil e México em Samara. E às 3 da tarde, Bélgica e Japão em Rostov, que foi onde o Brasil jogou a primeira partida da Copa do Mundo. Na terça-feira, 11 da manhã, Suécia e Suíça em São Petersburgo.
3 da tarde, Colômbia e Inglaterra em Moscou, né, no estádio do Spartak. Então, é isso. A fase de oitavas está definida. Lembrando que o vencedor de Uruguai e Portugal vai enfrentar o vencedor entre França e Argentina. Quem passar de Espanha e Rússia joga contra a Croácia ou Dinamarca. Quem vencer entre Brasil e México enfrenta Bélgica ou Japão. E quem passar no confronto entre Suécia e Suíça vai enfrentar o vencedor do jogo entre Colômbia e Inglaterra. Portanto, tudo definido, é a fase de oitavas de final da Copa e você vai acompanhar aqui na Rádio Futebol Clube com o nosso Falando de Copa, daquele jeito que você já está acostumado. Com muita informação, muita opinião, muitos detalhes e muitas curiosidades no exato momento em que os jogos estiverem acontecendo. Nessa sexta-feira não tem jogo, mas tem Click Time com muita informação para você. Fique ligado que nós também vamos trazer uma edição especial do Falando de Copa, analisando o que já aconteceu e projetando o que ainda vai acontecer na Copa do Mundo. Será uma mistura de Falando de Copa com um papo de comentarista. Toda a nossa programação fica disponível no nosso site. Você acessa www.radiofutebolclube.com.br através do seu tablet, celular ou computador e ouve quando quiser. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @Rádio Futebol C, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Fique sempre conosco, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.